Olá, turma do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de Educação Física. Então, hoje nós temos um tema bem legal para trabalhar, tá? Eu diria que ele é bastante importante, além de ser legal, tá? Hoje nós falaremos sobre aquecimento, ok? Eu sei que vocês já são bem desenrolados nesse sentido, porém tem coisas que a gente precisa realmente se apropriar mais sobre esse tema, tá? É um tema, como eu falei, ele é muito importante e que nem sempre ele é levado tão em consideração. Eu acho que vocês estão por dentro, né, que nesses últimos tempos agora, né, diante dessa situação que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, e as pessoas estão muito tempo em casa, algumas pessoas estão se descobrindo atletas, né? Pessoas que eram muito sedentárias, que há muito tempo não faziam exercício, de repente resolveram iniciar uma prática de exercício em casa, tá? Há problema nisso? Depende, tá? É muito importante que a gente se torne uma pessoa ativa, mas essa pessoa ativa ela tem que ser uma pessoa bem esclarecida, bem orientada. Não é ser ativo apenas porque está fazendo exercício, é ser ativo com consciência, tá? E um dos fatores importantíssimos, né, nesse processo de iniciação à fase atleta da vida, né, seria o aquecimento. Então, assim, o que é esse aquecimento? Para qualquer tipo de exercício físico e até mesmo para quem não pratica exercício físico, é importante a prática do aquecimento. Porque o objetivo principal do aquecimento é preparar o corpo física e psiquicamente para o esporte com o intuito de evitar lesões. Eu costumo falar de uma forma bem informal, tá? Que o aquecimento ele é um aviso. Se prepara aí que eu vou fazer algum exercício. Por que um aviso? Porque o aquecimento ele não é o exercício propriamente dito. O aquecimento é a iniciação para a carga de exercício que você vai submeter ao seu corpo. Então, é importante a gente saber que o aquecimento ele é um chamado para o corpo iniciar uma atividade, tá? Mesmo que eu tenha falado de forma tão, como eu falei, informal, mas eu acredito que eu consegui atingir esse objetivo para que vocês entendessem que é por isso que o aquecimento ele deve ser feito, sim, sempre. Porque quando o nosso corpo ele não é avisado sobre o que a gente vai fazer, sobre como a gente vai exigir dele daqui a um tempo, então pode desenvolver lesões, ok? Bom, funções importantes. Primeiro, para praticar atividades quaisquer com o uso do corpo, como dança, artes marciais, teatro e exercícios físicos em geral. É importante você aquecer, por quê? Como eu falei para vocês. Você tem que avisar o seu corpo que você vai movimentar ele um pouco mais do que você já movimenta. Você é acostumado a andar, mas você não é acostumado a viver dançando. Você tem um momento que você vai parar para dançar, vai ter um momento que você vai parar para praticar uma arte marcial, né? Uma luta, teatro, enfim. Qualquer que seja o exercício que você vai fazer, não é uma coisa que você faz constantemente. Então, o seu corpo ele precisa ser avisado disso para que ele não leve um susto e esses sustos gerem uma lesão. Outro ponto, para melhorar o desempenho em qualquer que seja a atividade profissional, pois o aquecimento faz as tensões musculares diminuírem, melhorando a disposição e facilitando atividades mentais. Pessoal, aquecimento dá a ideia de quê? Aquecer. Aquecer é o quê? Esquentar. Digamos que quando você está muito tempo parado, o seu corpo ele vai ficando rígido. Por quê? Porque ele está frio. E quando você aquece, né, eu costumo usar o exemplo do elástico. Se você pega um elástico, né, ele lá, estava lá paradinho, você pegou o elástico e esticou uma vez. Quando você encolher o elástico, se você pegar o elástico, você vai ver que ele já vai começar a mudar a temperatura. Se você ficar esticando e encolhendo o elástico várias vezes, você vai perceber que ele vai aquecer. Aquecendo, ele vai ficar mais mole, maleável. O nosso músculo é do mesmo jeito. Imagine um bife dentro do congelador. Você pega uma fatia de carne, bota no congelador, ela vai endurecer. Se ela tiver em temperatura normal, ela vai estar maleável, né? Então, o nosso corpo, ele precisa estar numa temperatura legal para que ele não fique travado, né? Para que possibilite a gente fazer o exercício. Então, eu botei até essa imagem que tem vários tipos de exercícios de alongamento, porque o alongamento ele é o início do aquecimento, tá? Ou ele pode ser o próprio aquecimento. Alongar é você
tirar a musculatura da conformidade, né, da situação de repouso, começar a submeter um exercício para que ela vá aquecendo. E a partir daí você ir para o exercício propriamente dito, tá? Lembrando que o aquecimento ele nunca é o exercício. Ele é a parte inicial, que deve durar em torno de 10, 15 minutos no máximo, tá? Porque depois você vai para o exercício. E terceiro, para prevenir doenças na coluna e nas articulações causadas pelo atrofiamento da musculatura e dos ossos, através do sedentarismo, entre outras inúmeras utilidades. Aí eu peguei essa imagem que ela traz uma imagem da ginástica laboral. A ginástica laboral é uma ginástica que é feita antes, durante ou após a rotina de trabalho. Para que serve? Justamente porque muitas vezes a galera fica muito tempo sentado numa cadeira de escritório, por exemplo, tá? Mas isso serve para todos os tipos de trabalho. Então a pessoa fica muito tempo numa única posição e vai gerando um atrofiamento na musculatura, porque você não alonga ela. Então, através desse alongamento, né, gera o aquecimento e a musculatura ela fica mais relaxada, prevenindo doenças nas articulações, né, e um atrofiamento nessa musculatura. Bom, alguns fatores podem influenciar nos resultados ou na realização do aquecimento. Um deles é o tipo de esporte ou atividade que se pretende praticar. Cada atividade trabalha intensivamente com determinada parte do corpo. Por exemplo, no teatro trabalha-se muito com a expressão facial. Deve ser feito um bom aquecimento dessa musculatura para que o desempenho seja o melhor possível. Já uma telefonista utiliza muito a mão para digitar. Deve ser feito, portanto, um bom aquecimento dessa parte do corpo antes de iniciar o trabalho todos os dias. Em resumo, o que é que isso quer dizer? Dependendo da especificidade da atividade que você vai executar, seja no trabalho ou seja esse exercício físico, essa prática de esporte, os exercícios eles têm que ser, o aquecimento tem que ser voltado para esse grupo muscular, vamos falar assim. Ah, mas aí eu quero alongar meu corpo inteiro. Perfeito. Você vai alongar o seu corpo para você relaxar como um todo. Mas quando você vai utilizar determinadas partes do seu corpo, aquele aquecimento ele tem que ser bem específico e direcionado para aquele grupo muscular. Um exemplo, eu vou falar do esporte handebol. O esporte handebol, o atleta tem que correr? Tem. Porém, a parte do corpo que é mais selecionada, mais utilizada para o jogador, exceto o goleiro, que utiliza todas as partes do corpo, seriam os membros superiores, os braços. Então, os braços eles têm que existir um aquecimento maior para que seja preparada essa musculatura para que não gere lesões no momento que o atleta ele solicitar esse grupo muscular para fazer qualquer jogada. O futebol, por exemplo, utiliza os braços. Talvez no momento que você está correndo, você precise dos seus braços. Porém, o que é mais solicitado no grupo muscular são dos membros inferiores. Então, precisa ser treinado bastante chute, porque é o que é necessário na prática do futebol. Entenderam? Então, dependendo de qual é a atividade que você vai fazer, seja um esporte ou seja no seu trabalho no dia a dia, é muito importante que você intensifique o aquecimento para aquele grupo muscular, porque daí você já vai deixar a musculatura relaxada, e a musculatura estando relaxada é excelente, vai fazer com que você consiga fazer suas atividades do dia a dia sem desconforto, ok? Bom, tem outro detalhe, o aquecimento feito pela manhã ou à noite deve ser mais longo do que o feito no decorrer do dia. Por quê? Pois a temperatura nesses dois horários encontra-se mais baixa. De manhã você acabou de acordar, né? O corpo ainda está, tipo, se for muito cedo, o corpo ainda está para entrar no ritmo. À noite, a temperatura do ambiente ela já baixa mais. Temperatura mais baixa vai necessitar o quê? Que você exige um pouquinho mais naquele aquecimento para que o corpo chegue na temperatura legal. E o mesmo ocorre em dias chuvosos ou dias de sol. No primeiro, né, no caso dos dias chuvosos, o aquecimento ele deve ser um pouco mais longo. E já nos dias de sol, ele deve ser mais curto por causa do mesmo motivo, a temperatura. Se está muito sol, está mais quente. Então, você não precisa exigir tanto do seu corpo. Mas se o tempo está mais frio, o ideal é que você demore um pouquinho mais até você perceber que o corpo está aquecido. Ao terminar o aquecimento, a temperatura do corpo leva em torno de 40 minutos para retornar à temperatura normal. Durante esse intervalo, o corpo já pegou o ritmo da atividade que iria praticar, podendo prosseguir normalmente. Significa dizer também que, por exemplo, você fez o aquecimento, mas eu estou na escola
E daí eu pratico esporte na escola e são muitos alunos. Daí a professora faz o aquecimento com todo mundo. E quando depois ela bota para jogar 2 times. E às vezes o meu time ele fica linha fora. Eu devo sentar? Não mesmo. Se você senta, você vai fazer com que o seu corpo ele esfrie mais rapidamente, fazendo com que na hora que você voltar para o seu treino, né, quando você for jogar, você possa sofrer alguma lesão. Percebem que os jogadores de futebol, isso é muito presente, eu falo do futebol porque é um esporte que é bastante divulgado, antes de eles entrarem em jogo, eles, quando estão no banco, né, por exemplo, o treinador ele pensa em possibilidades. Ele bota 2 ou 3 jogadores para estarem aquecendo antes de entrar no jogo, e aí ele vai pensando durante esse período de aquecimento. Qual deles eu vou colocar? Qual é a jogada que eu vou fazer? E daí ele seleciona aquele jogador e coloca ele para entrar. Ele nunca coloca, a não ser que seja um caso realmente muito extremo, de última hora, uma lesão de um jogador. Só que antes deles entrarem em campo, eles já estão aquecendo. Outra coisa que também ajuda é a questão da roupa. Ajuda e atrapalha. Amores, a roupa, ela vai ajudar a fazer com que esse aquecimento, quanto mais roupa você estiver, o aquecimento ele seja mais rápido, principalmente em tempos frios. Porém, se o tempo estiver quente, o excesso de roupa ele não deve ser utilizado, tá? Por quê? Porque você vai passar mal. Não é legal o corpo muito aquecido, super aquecido. Então, tem que ter cuidado com isso, com a roupa que vai estar usando também. Bom, o resultado do aquecimento depende muito do comportamento da pessoa que o pratica. Se esta estiver com bom estímulo e disposição para fazê-lo, obterá o melhor resultado. Se, porém, estiver desestimulado, o aquecimento não será proveitoso, né? Porque você vai ficar meio que lento nesse processo. O treinamento também é um fator importante e, por isso, ao começar qualquer prática esportiva, inclusive o aquecimento, o corpo não pode fazer demasiado esforço. É necessário treino para que o corpo se acostume com a atividade. Quanto mais treino, melhor rendimento. Pessoal, não é porque é aquecimento também que eu já vou começar rápido. Por exemplo, eu sou atleta de corrida. Então, quando eu for me aquecer, eu sair de casa, já vou sair correndo. Não, pera, calma. Anda um pouquinho, tá? Por quê? Porque eu preciso começar também devagar. Eu vou dar um susto. Mesmo que é um aquecimento, eu vou dar um susto e já disparar e sair correndo. Não. Ou começa com alongamento simples. Não vou começar com caminhada não. Mas, antes de sair da minha casa, eu vou fazer um alongamento geral. Esse alongamento já vai iniciar esse aquecimento. Daí eu posso sair e correr caso eu já seja um atleta. Se eu não for atleta, o ideal mesmo é iniciar com alongamento, caminhada, para logo em seguida você ir para a corrida. Ok? Bom, a idade, meus amores, também vai influenciar. Pode influenciar, porque também vai depender do condicionamento físico, né? Então, devemos, portanto, tomar alguns cuidados com pessoas mais idosas, pois estas não possuem mais toda a disposição física que as mais jovens. Quanto mais idade você tiver, mais longo deve ser o aquecimento e mais minuciosos os exercícios para que se possa ter um bom resultado. No entanto, um homem de 45 anos que sempre se exercitou tem muito mais disposição que um jovem que sempre foi sedentário. Então, como eu falei para vocês, tudo vai depender do condicionamento físico daquele indivíduo. Porque, assim, a idade ela vai determinar, de repente, sim. Mas se esse homem tiver 45 anos e for ativo, e um jovem de 18 anos for sedentário, lógico que de 45 anos vai dar show no jovem de 18 anos, né? Isso é um fato. E o aquecimento ele divide-se em 2 etapas, né? Que tem o geral e o específico. O geral ele trabalha com exercícios que envolvem um grupamento maior de músculo. Tipo, a gente fala o geral literalmente, trabalhar o corpo inteiro, né? Então, o seu objetivo é aumentar a temperatura do corpo, fazendo com que a musculatura fique mais elástica, com o intuito de evitar lesões e preparar também o sistema circulatório e respiratório para o desempenho da atividade física. Pessoal, não é só pensar na questão dos músculos, a gente tem que pensar também na circulação sanguínea, porque quando eu vou fazer exercício, o meu corpo ele vai precisar de mais sangue. Logo, eu preciso que esteja tudo ok, senão eu vou correr e vou desmaiar, né? Porque vai faltar esse combustível dentro do meu corpo. O aumento da temperatura faz aumentar também o metabolismo do corpo, facilitando as reações químicas, melhorando a oxigenação do sangue, músculos e cérebro e melhorando o desempenho motor. Então, como é geral, mexe com o corpo como um todo. Porém, já no aquecimento específico, como o próprio nome diz, serve para trabalhar partes específicas do corpo para atividade física ou para trabalhar tipos específicos de movimentos, com o mesmo objetivo, né? E este deve ser realizado após o aquecimento geral, tá? E deve conter exercícios de alongamento e relaxamento.
As partes do corpo que serão mais trabalhadas na atividade física devem ser melhor alongadas para que possam ser utilizadas com o máximo de desempenho. O resultado desse aquecimento fica comprometido se antes não for feito o aquecimento geral, o qual irá preparar o corpo como um todo. Então, assim, não adianta você ir específico, como eu falei, o exemplo do handebol. Eu vou trabalhar muito a questão dos exercícios dos braços superiores, mas eu não preparei o meu corpo ainda. Então, como é que eu quero ficar resistente? Como é que eu quero melhorar a circulação sanguínea, alimentar todo o meu corpo de sangue, se eu não preparei ele ainda? Eu fui diretamente para aquele exercício específico para a modalidade. Acaba que vai existir um desgaste ainda maior daquela região do teu corpo. Então, o ideal é que você comece com o geral, corridas, né? O alongamento, uma corrida rápida, e depois vai para os pré-desportivos, os jogos pré-desportivos, que vão trabalhar as habilidades necessárias para aqueles determinados esportes, ok? Ah, professora, eu não pratico esporte. Para o dia a dia, inicia com alongamento. Galera, se iniciar com alongamento todos os dias, com certeza o dia vai começar bem melhor. E se finalizar o dia com alongamento, com certeza você vai relaxar muito mais o seu corpo. Porque a gente falou que o aquecimento também, ele alivia as tensões. O corpo está lá. Ah, eu alonguei logo cedo, fui para a escola, estudei, tive um dia muito estressante, porque eu estudei o dia inteiro. Quando eu cheguei à noite, eu estava lá estressado, tenso, porque o estresse ele gera tensão na musculatura. Mas aí eu tomei um banho, comi alguma coisa, alonguei, fui dormir. À noite, com certeza, vai ser bem melhor. Para a gente concluir, eu vou passar só esse videozinho rápido, tá? E a gente conclui a nossa aula. Você provavelmente já deve ter se perguntado se o aquecimento antes do treino é algo importante ou não. Pois bem, o grande objetivo de se aquecer antes de um treino é preparar o seu corpo para os exercícios que você está prestes a fazer, sejam eles aeróbicos ou de força. E essa preparação do seu corpo é muito importante, principalmente para evitar lesões durante o treino. Mas o que de fato acontece no nosso corpo quando nós nos aquecemos? Qual o problema de não se aquecer bem antes do exercício? E o que exatamente é um bom aquecimento? Para começar, quando você se aquece, você aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos em movimento, trazendo mais oxigênio e nutrientes para esse músculo e diminuindo a rigidez muscular. E é por isso que é tão importante aquecer exatamente aqueles músculos que serão exercitados. Ou seja, não adianta nada você aquecer os seus braços antes de um treino de perna, por exemplo. É preciso preparar principalmente a região do corpo com a qual você vai fazer mais esforço. Outro ponto é que durante o aquecimento você está literalmente aumentando a sua temperatura corporal, especialmente a temperatura dos seus músculos. Isso é importante, porque faz com que eles possam contrair com mais força e relaxar mais rapidamente, melhorando seu desempenho, como velocidade ou força. O aquecimento ainda aumenta a elasticidade do músculo e lubrifica as articulações, melhorando a amplitude dos seus movimentos. E ao mesmo tempo em que você aumenta aos poucos a temperatura corporal, também promove a dissipação do calor por meio do suor, evitando assim um superaquecimento. O seu coração também agradece o aquecimento pré-treino. Como você está aumentando pouco a pouco a irrigação dos músculos, as artérias que entregam o sangue sofrem uma vasodilatação. Por consequência, o seu corpo começa a aumentar a frequência cardíaca e a bombear o sangue mais facilmente. A nossa frequência cardíaca, quando estamos em repouso, fica em torno de 65 batimentos por minuto. Quando estamos no auge do exercício aeróbico, como uma corrida, por exemplo, podemos passar de 180 batimentos por minuto. É claro que esses números são uma média e variam de acordo com a idade e o condicionamento físico de cada um. O problema é que, infelizmente, o nosso corpo não consegue sustentar por muito tempo irmos de 60 a quase 200 batimentos por minuto de uma hora para outra. Por isso, o aquecimento também tem o papel de preparar o nosso corpo para aumentar a frequência cardíaca progressivamente, o que nos permite manter uma estabilidade no exercício por mais tempo e facilita o nosso processo de recuperação. Ufa, parece muita coisa, né? E agora você deve estar se perguntando, beleza, mas o que acontece se eu não me aquecer antes do treino? E por que eu posso sentir dor e até mesmo ter uma lesão se eu não me aquecer bem? Para responder essa pergunta, a gente precisa diferenciar os sistemas de produção de energia que o seu corpo utiliza. O aeróbico, com oxigênio, e o anaeróbico sem oxigênio. No caso do anaeróbico, ele é dividido em dois tipos diferentes, mas nós não vamos nos aprofundar nisso nesse vídeo. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no outro vídeo que a gente já fez sobre esse assunto. Um músculo mais irrigado, ou seja, mais preparado para atividade física, fica mais preparado para utilizar um sistema aeróbico de produção de energia, com oxigênio. Se você não aquece corretamente antes do treino, seus músculos não recebem o aporte suficiente de oxigênio e, consequentemente, utilizam um mecanismo anaeróbico de produção de energia, sem oxigênio. Isso leva a um acúmulo de toxinas na musculatura e a sensação de dor. Mas os principais fatores que fazem o aquecimento evitar lesões são 1. A melhora da resposta do músculo a contrações e relaxamento durante o exercício, e 2. A lubrificação das articulações. A lesão mais comum gerada pela falta de aquecimento é o estiramento muscular, que é considerado uma lesão de grau 1, ou seja, envolve a ruptura de poucas fibras musculares. Outra lesão comum é a distensão muscular, que assim como o estiramento, alonga excessivamente as fibras dos músculos, porém em maior grau. Isso sem falar em outras lesões e disfunções musculares, como câimbras e contraturas.
Ok, agora que você já sabe que aquecer faz tão bem, vamos te dar algumas dicas sobre o que é um bom aquecimento de fato. Para evitar qualquer tipo de lesão, o segredo é fazer entre 5 e 10 minutos de exercícios aeróbicos, como caminhar, fazer agachamentos e movimentar braços e pernas amplamente, por exemplo. Você ainda pode realizar uma série do treino com cargas leves ou até mesmo sem cargas, dependendo do exercício. Isso estimula exatamente os músculos que serão trabalhados em seguida durante o treino de verdade. Então já sabe, um bom aquecimento é essencial para preparar o seu corpo antes de você fazer qualquer atividade física. Aquecer o corpo protege os seus músculos e articulações de lesões, ajuda o seu corpo a bombear melhor o sangue e aumenta gradativamente a sua frequência cardíaca. Por isso, não deixe de separar alguns minutos antes do treino para se aquecer. O seu corpo agradece. E aí, Legião Autoridade Fitness, gostaram do vídeo? E aí, pessoal, acredito que deu para concluir, né, bem legal com esse vídeo. Eu acho esse vídeo fantástico. Esqueci de dizer para vocês que sou muito grata por esse momento, tá? Por estar com vocês, né, passando um pouquinho mais desse conhecimento sobre a aula de educação física, e a gente conversa melhor na nossa videoconferência, tá? Beijo grande para vocês. Tchau!